A autoridade silenciosa que você sabota, sem notar às vezes, você sente que está ali, mas é como se não estivesse. Você fala, explica, argumenta menos, e mesmo assim, parece que suas palavras não têm peso, sua presença não reverbera. Você entra em um ambiente, mas não o transforma, e isso dói. Dói porque há algo dentro de você que sabe, eu sei do que estou falando. Porque ninguém sente isso, é como um eco sem retorno. Você não quer ser dominante, não busca holofotes, só quer que sua presença comunique verdade, profundidade, firmeza, mas algo silencioso te sabota. Esse algo não está nas palavras que você escolhe, mas na vibração que as carrega. Está na forma como seu corpo responde antes mesmo da fala. Está nas microexpressões do seu rosto, na leve hesitação entre uma frase e outra, na forma como você se encolhe para não incomodar. Segundo o Dr. Bruce Lipton, 95% das nossas decisões, inclusive as emocionais, são comandadas por programas inconscientes que operam desde a infância. Se você cresceu ouvindo que precisava baixar a bola, não contrariar, não chamar atenção, é provável que esses comandos ainda ecoem no seu campo vibracional, mesmo que hoje você tente se impor. A questão não é o conteúdo do que você diz, mas o campo de crenças que sustenta a sua voz. E esse campo, mesmo invisível, fala primeiro. É por isso que muitas vezes sua autoridade se dissolve antes mesmo de ser posta à prova. Não porque você não tenha conteúdo, mas porque sua frequência não sustenta a sua presença. Bruce Lipton explica que somos como antenas biológicas, emitimos sinais o tempo todo. E os outros, mesmo sem perceber, leem esses sinais antes de escutar nossas palavras. Sua energia fala antes da sua fala. Sua vibração é percebida antes da sua intenção ser explicada. E se o seu campo está dizendo não me ouça, não confie em mim, não sou suficiente, é isso que o outro sente, sem saber por quê. Joe Dispenza complementa essa ideia ao mostrar como nosso campo eletromagnético, gerado pelo coração e cérebro, incoerência menos, é o verdadeiro canal de comunicação com o mundo. Ou seja, a autoridade verdadeira não vem da força da voz, mas da coerência entre o que você pensa, sente e vibra. Quando essa coerência existe, você não precisa levantar o campo fala por você. E é aí que começa a transformação. Esse vídeo não é sobre como parecer mais confiante. Não é sobre técnicas de persuasão ou frases de efeito. É sobre as pequenas posturas vibracionais que você adota sem perceber e que minam, dia após dia, a sua autoridade mais autêntica. É sobre o que você está dizendo sem palavras e como reverter isso. Porque a autoridade não é uma performance, é uma frequência. E a sua está pedindo para ser recalibrada. O hábito de se justificar demais, quando a necessidade de explicação revela insegurança vibracional. O hábito de se justificar demais, quando a necessidade de explicação revela insegurança vibracional. Há uma inquietação sutil que percorre o corpo. Sempre que você sente que precisa se explicar, você começa a frase. E logo vem a necessidade de justificar, detalhar, suavizar, esclarecer, como se no fundo temesse ser mal interpretado, como se precisasse convencer alguém, ou esse mesmo, de que tem o direito de sentir o que sente, pensar o que pensa, decidir o que decidiu. Mas o que parece apenas uma tentativa de ser claro, na verdade, revela algo mais profundo, uma rachadura vibracional entre sua voz e sua confiança. Quando você se justifica o tempo todo, não está apenas explicando, está pedindo permissão. E essa permissão, que deveria vir de dentro, é terceirizada para o outro. Você entrega seu eixo, seu centro, sua direção. E essa entrega acontece sem barulho, sem escândalo. Acontece num tom mais baixo, num desculpa. É que eu pensei que acontece quando você hesita antes de expressar sua opinião. Porque talvez ela desagrade, porque talvez ela não caiba, porque talvez ela desaponte. E nesse talvez, você se encolhe. A neurociência já sabe que o cérebro capta muito mais do que palavras. Ele lê intenção, postura, frequência. Bruce Lipton explica que a comunicação não é verbal em sua maioria. Ela é bioenergética, é percepção sutil. O outro sente antes de compreender. E se sua explicação vem carregada de medo, o outro não escuta suas palavras, ele sente sua insegurança. Isso não o aproxima da sua verdade, isso o afasta. Porque o campo perde força. E quando o campo perde força, a sua presença enfraquece. A insegurança vibracional não se resolve com mais argumentos. Ela se dissolve
com coerência interna. Quando você começa a confiar no que sente, você para de tentar convencer. Quando você reconhece seu próprio direito de sentir, você não precisa pedir licença para existir. E é aí que sua autoridade começa a emergir, não como um esforço, mas como um estado. Porque é uma força silenciosa em quem fala pouco, mas vibra a presença. Há uma potência em quem não se apressa em explicar, porque já está inteiro no que diz. A autoridade verdadeira não grita, não se defende, ela assiste. E essa sustentação começa no silêncio. O silêncio que diz, eu sei, e isso basta. É nesse lugar que sua presença ganha densidade. E é nesse lugar que o outro começa, finalmente, a escutar você, não com os ouvidos, mas com o campo. Autodepreciação disfarçada de humildade. O veneno espiritual que destrói sua força interior, autodepreciação disfarçada de humildade. O veneno espiritual que destrói sua força interior. Existe um tipo de autoabandono que se disfarça com palavras bonitas, que veste a roupa da humildade, mas por dentro sangra desvalorização. É quando você diz, não fiz nada demais, mesmo tendo feito muito. É quando responde, imagina, foi sorte, quando na verdade foi esforço, intuição e coragem. É quando se encolhe diante do elogio, como se ele fosse perigoso. Como se reconhecer sua própria luz fosse pecado. Essa postura, tão comum e tão silenciosa, parece espiritual, mas não é. Parece leveza, mas é um peso antigo, herdado de gerações que aprenderam a sobreviver escondendo o brilho. Muitos confundem humildade com invisibilidade. Acham que se valorizar é ego, que se reconhecer é vaidade. Mas não há nada mais espiritual do que honrar a centelha que te habita. Quando você recusa o próprio valor, você está dizendo ao universo, não estou pronto para receber. Está dizendo à vida, não mereço. E, como a vida responde à sua frequência, ela simplesmente para de entregar. Não por punição, mas por coerência vibracional. Bruce Lipton explica que crenças inconscientes moldam a biologia, a percepção e os resultados. E se a sua crença central é de que você deve se diminuir para ser aceito, seu campo vibracional começa a atrair exatamente isso. Situações em que você não é visto, não é ouvido, não é reconhecido. A autodepreciação, por mais sutil que seja, corrói a autoridade energética, porque ninguém sente firmeza em alguém que não ocupa o próprio espaço. E você pode até se esforçar para parecer confiante, mas se internamente ainda duvida do seu valor, o campo não sustenta. As palavras tropeçam, os olhos desviam, a energia vacila e o outro percebe menos mesmo sem entender por quê. A espiritualidade prática começa na forma como você se trata, no vocabulário interno que escolhe, nos pensamentos que repete ao se olhar no espelho. E isso não tem nada a ver com se achar melhor. Tem a ver com se permitir ser inteiro, com ocupar o lugar que já é seu, sem se curvar por medo de incomodar. Greg Bryden ensina que o coração tem um campo magnético 5.000 vezes mais poderoso que o do cérebro. E quando esse campo pulsa em sintonia com uma identidade forte e consciente, a realidade se reorganiza. O mundo escuta você de outra forma, porque você, finalmente, começou a escutar a si mesmo. A humildade verdadeira não é a que se esconde, é a que se sustenta com simplicidade, mas sem apagar sua potência. É a que diz, sim, fui eu, com a ajuda da vida. É a que recebe o elogio com gratidão, sem precisar recuar. É a que entende que reconhecer seu valor não é sobre si. É sobre honrar a força que te move. Porque o universo não precisa de mais pessoas que se diminuem. Precisa de gente inteira vibrando verdade, sustentando sua luz, sem desculpas, sem vergonha, sem medo de ser visto. Falar com hesitação e dúvida, como a voz revela o que sua frequência tenta esconder. Falar com hesitação e dúvida, como a voz revela o que sua frequência tenta esconder. Há um tipo de insegurança que não se manifesta nas grandes decisões, mas nas pequenas pausas entre as palavras. Um tipo de dúvida que escorre pelos lábios antes mesmo que a frase seja concluída. Você já percebeu? Às vezes sua boca diz sim, mas seus olhos hesitam. Sua fala tenta parecer firme, mas a voz treme, vacila, tropeça. E o mais doloroso é que por dentro você até sabe o que quer dizer, mas algo sutil, profundo, enraizado te impede de simplesmente sustentar sua verdade. Esse algo é mais do que medo. É uma desconexão vibracional entre aquilo que você pensa e aquilo que você sente. E quando o pensamento e a emoção estão desalinhados, o corpo
se confunde. A mente tenta conduzir, mas o coração não acompanha. E a voz reflete essa falta de coerência. Dr. Bruce Lipton explica que nossos padrões inconscientes moldam o comportamento físico. Se, por exemplo, seu inconsciente associa exposição à rejeição, então toda vez que você fala em público, seu corpo entra em estado de defesa. A voz fraqueja, as palavras travam, o campo enfraquece. Mas não é só isso. A hesitação é também um pedido silencioso de aprovação. É como se a fala dissesse: isso faz sentido, não faz, ou é só o que eu penso. Talvez eu esteja errado. A dúvida, mesmo sutil, denuncia que você não está inteiro no que diz. E quando você não está inteiro, ninguém escuta com o coração. As pessoas escutam, no máximo, com a razão. E a razão, sozinha, não transforma, não engaja, não conecta. A autoridade, para ser verdadeira, precisa vir do corpo todo. Precisa ser sentida, não apenas falada. Joe Dispenza fala sobre a importância da coerência entre coração e cérebro para gerar um campo magnético de influência real. Quando você respira fundo, se ancora no momento presente e visualiza internamente o impacto daquilo que está prestes a dizer, seu corpo se alinha, sua vibração se organiza e sua fala ganha firmeza. Não é sobre falar bonito, é sobre falar inteiro, falar com o campo, não apenas com a boca. A voz é como uma ponte entre o invisível e o visível. Ela carrega sua história, suas dores, sua ancestralidade. Quando você hesita, essa ponte treme. Quando você duvida, essa ponte racha. Mas quando você fala com presença, até o silêncio entre as frases tem peso, tem direção, tem vida. A autoridade verdadeira não está no volume, mas na ressonância. E para ressoar, você precisa estar ancorado, precisa estar presente. Precisa estar em paz com a sua própria voz, menos mesmo que ela ainda esteja aprendendo a ser firme. Porque há beleza na vulnerabilidade, mas há poder na vulnerabilidade sustentada. E quando você alcança esse ponto, a hesitação cede espaço. Não a confiança arrogante, mas a confiança que nasce da verdade sentida, daquela que não precisa de permissão, daquela que apenas vibra e transforma. Esperar aprovação antes de agir. O mecanismo inconsciente que entrega seu poder. Esperar aprovação antes de agir. O mecanismo inconsciente que entrega seu poder. Há uma espera silenciosa que acompanha muitos passos que você não deu. Um tipo de pausa invisível, como se algo em você ainda guardasse um sinal externo. Como se, para se mover, você precisasse da confirmação do outro, do olhar do outro, do acolhimento do outro. E, por trás dessa espera, existe um padrão antigo, quase ancestral. O medo de errar sozinho, o medo de desagradar, o medo de ser julgado por ter ousado agir sem antes consultar a aprovação coletiva. Essa espera não é racional, é vibracional. Ela nasce da infância, quando aprendemos que fazer algo sem pedir podia ser perigoso, que tomar iniciativa podia nos colocar em risco. E então, mesmo adultos, seguimos esperando. Esperamos por um momento ideal que nunca chega, por uma conversa que nunca acontece, por uma permissão que nunca é dada. E enquanto esperamos, a vida passa, as oportunidades evaporam, e nossa frequência, menos que deveria ser criadora, menos se molda à inércia da dúvida. Bruce Lipton ensina que o ambiente molda a expressão genética, mas mais do que o ambiente externo, é o ambiente emocional interno que condiciona nossa ação ou paralisia. Se internamente há um campo de medo, a biologia responde com retração, a mente hesita, o corpo não se move e a ação não acontece. Porque o sistema inteiro foi treinado para esperar segurança. Só que a segurança nunca vem antes da ação, ela vem depois. Vem como consequência da coragem, não como pré-requisito. E nesse ciclo silencioso de espera, você acaba entregando seu poder. Porque quem espera para agir só age quando sente que tem permissão. E isso significa que seu movimento está condicionado ao campo vibracional do outro. Você não age a partir do seu centro. Age a partir do reflexo. E todo reflexo é instável, é vulnerável, é passageiro. A vida não se expande através da hesitação. Ela se transforma quando há movimento, mesmo que trêmulo, mesmo que imperfeito. Joe Dispenza fala sobre o poder do campo em resposta à intenção. Mas essa intenção precisa ser acompanhada de ação alinhada. E a ação só é alinhada quando não depende de validação. Quando vem de dentro, quando brota de uma conexão profunda com sua própria verdade e não com a expectativa alheia.
A autoridade verdadeira não espera aplausos. Ela não se consulta com a opinião pública antes de existir. Ela simplesmente se manifesta. E ao se manifestar, ela ensina o mundo a reconhecer sua presença. Porque o mundo responde ao que você vibra. E se você vibra a dúvida, o mundo hesita. Se você vibra a certeza, menos mesmo em silêncio, o mundo escuta. A espera é um lugar confortável, mas estéril. E muitas vezes, o universo está pronto para te entregar, mas você ainda não está pronto para receber. Porque em algum lugar ainda aguarda uma permissão que não virá. Porque essa permissão agora só pode vir de você, do seu corpo em movimento, da sua alma que decide, da sua presença que se impõe, não por força, mas por verdade, por frequência, por coerência e por fim, por libertação. A verdadeira autoridade começa onde o medo de desagradar termina. A verdadeira autoridade começa onde o medo de desagradar termina. Chega um ponto em que você começa a perceber, não importa o quanto tente agradar, sempre haverá alguém que se incomoda com a sua luz. Sempre haverá alguém que não entende o seu silêncio, que distorce a sua intenção, que se afasta do seu crescimento. E se você continuar moldando sua vibração para caber no espaço dos outros, vai acabar esquecendo como é habitar o seu. A verdadeira autoridade não nasce do esforço em ser aceito. Ela nasce do abandono da necessidade de aprovação. E é nesse abandono que o campo se reorganiza. É aí que a sua frequência começa, finalmente, a ter voz. Dr. Bruce Lipton mostra como o ambiente epigenético, não apenas físico mas emotional, reprograma a forma como nossas células se comportam. Quando você está num ambiente interno de medo, de culpa, de dúvida, seu corpo responde com retração, sua energia se contrai, sua autoridade desaparece. Mas quando você se reconecta com sua verdade, com sua essência, com o silêncio que sustenta quem você realmente é, algo muda. E não é algo barulhento. É uma mudança quase imperceptível para os olhos, mas sentida profundamente pelo campo. Você começa a vibrar presença, sem esforço, sem performance. Greg Braden fala sobre a inteligência do coração como o verdadeiro centro de comando da autoridade energética. Não é o ego que lidera, é o coração alinhado com a intenção mais elevada. Quando o coração vibra em coerência, não há o que provar. Há apenas o que sustentar. E isso é percebido pelo outro antes mesmo de qualquer palavra ser dita, porque o campo não mente. E o campo sempre menos antecede a forma. Talvez você tenha passado a vida tentando agradar para sobreviver. Talvez tenha aprendido a se anular para ser aceito. E isso, lá atrás, pode ter feito sentido. Mas hoje, esse padrão virou prisão. Uma prisão vibracional, onde sua autoridade está algemada à expectativa alheia. E o caminho de volta começa com um gesto simples mas profundo. Parar de pedir permissão para existir. Parar de pedir autorização para ocupar o espaço que já é seu por direito vibracional. A verdadeira autoridade é silenciosa. Ela não se defende. Ela não justifica, ela não negocia sua essência, ela apenas é. E por ser, transforma, porque o mundo escuta quem vibra a verdade. O mundo reconhece quem não se dobra para caber. O mundo responde a quem sustenta o que acredita menos, mesmo que em silêncio, principalmente em silêncio. Então, se em algum momento da sua vida você sentiu que sua voz não tinha peso, que sua presença não reverberava, que seu campo não era notado, talvez não fosse sobre volume, talvez fosse sobre frequência. E frequência não se reconecta, se sustenta. E quando você sustenta quem você é, o universo sustenta você de volta. Não porque você gritou, mas porque finalmente você recebeu.